Olá pessoal, o podcast História em Movimento está no ar e hoje eu quero pedir primeiro aquela força, aquela ajuda, aquela parceria no like e na inscrição do canal para você apoiar esse projeto, para que nós possamos falar de história por muito tempo ainda. Nós já fizemos programas aqui sobre Império Romano, Grécia Antiga, história do Brasil, história do futebol, mas hoje, e a gente sempre tem aqui uma alegria, uma irreverência, eu tenho que tocar nesse assunto, que é um assunto triste, é um assunto pesado, mas que também tem tudo a ver com a história, que é essa guerra no Oriente Médio, essa guerra entre Israel e o Hamas, essa guerra que tem tudo a ver com história. E para tratar esse assunto, né, alguém que tem uma intimidade, uma familiaridade maior com isso, eu trouxe o jornalista Felipe Guier. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Johnny? Obrigado pelo convite. A você, a todos os internautas, né, ouvintes que estão aqui com a gente hoje, telespectadores do História em Movimento. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Felipe, qual é o seu nome completo? Felipe Gerstein. Gerstein, mas Felipe Guier já tá tranquilo, né, Felipe? Nome artístico, né? Felipe é judeu, é da religião judaica, né, pratica ali o judaísmo também, e tem se você olhar as redes sociais dele, ele está muito envolvido, ele está buscando também gerar conteúdo com compromisso e com qualidade sobre o que está acontecendo hoje em Israel, sobretudo ali na faixa de Gaza, em relação ao Hamas. Felipe morou, inclusive, um período da sua vida em Israel, nós vamos falar sobre isso também. Mas eu quero começar, Felipe, e nós aqui falamos muito sobre história, sobre a história do povo judeu e do povo árabe, que tem um mesmo pai, que é Abraão. É isso mesmo, Felipe? É isso mesmo, Johnny. O judaísmo, né, é considerado praticamente o início das religiões, né, digamos assim, um pai das outras religiões, né, a origem das outras religiões, e já tem mais de 3.000 anos, né? A gente até tem a brincadeira que já são mais de 5.700 anos, então quando a gente tem assuntos da história do Brasil e do mundo, mas isso já aconteceu no inclusive o calendário judaico é diferente, né? Sim. Que ano que no calendário judaico? Nós estamos em 5.784 já. Entendi. Foi celebrado agora há pouco mais de um mês. Vocês contam a partir, seria a partir de Adão e Eva? Da criação da Terra ou não? Sim. A partir de 5.784, acredito que sim. Acho que até os rabinos, né, consultando, até pelo Google, vão poder falar com mais propriedade que eu do assunto. Sim. Mas a gente respeita as fases lunares, né? O calendário é pelas fases da Lua e não pelo calendário gregoriano que é utilizado no mundo todo, né? Já Entendi. É um calendário diferente. Mas voltando em Abraão, Felipe, porque Abraão teve um filho, Isaac, mas também teve Ismael, que deu origem aos árabes, ali, as nações árabes, e Isaac, a partir de Isaac você tem o início do povo hebreu, do povo judeu, e é isso mesmo, a história do povo judeu começa aqui com Abraão? Sim, a gente acaba tendo essa dissidência, né, podemos dizer, entre os dois povos, né, já entre essa separação entre os irmãos naquela época, né, e começa até essa questão até em relação à terra de Israel, né, que no início era a terra de Canaã e depois foi mudando de nome, mudando de domínio, né, a gente teve antes dos judeus que eram considerados hebreus naquela época do tempo bíblico, tivemos os persas, tivemos destruição do primeiro templo, né, depois destruição do segundo templo. Tudo isso onde é Israel hoje, né? Tudo isso onde é Israel. Ali onde tem o Muro das Lamentações, onde ficavam, né, os dois templos que foram destruídos na história. Então sobrou só o muro, né? Foi a única parte que os povos que ali dominavam não tinham conseguido destruir, né? O primeiro templo destruído pelo Império Babilônico e depois a gente tem também o segundo templo que é destruído mais à frente
pelo Império Romano, né, se eu não me engano. Mas o Império Romano, liderado por Tito, destrói o segundo templo. O que é mais importante é que, assim, que eu estou percebendo, Felipe, é que o povo hebreu tem na sua história essa questão com a perseguição, né? Com vários impérios ali dominando o território, né? Sim. E aí tem sempre aquela questão mais mística, mais espiritual, que os judeus são o povo prometido, né, por Deus, são o povo escolhido por Deus, né? E isso desperta um pouco, talvez, não sei se a gente pode considerar isso, a ira, a inveja, né, dos outros povos, das outras religiões. Então, é uma coisa que eu acho que o povo judeu tem essa característica, né, de ser muito resiliente ao longo de todo o tempo, né? Uma coisa que talvez muitos vão concordar, outros vão dizer que não, mas acabou tendo que adquirir essa característica ao longo do tempo, porque desde essa época que a gente está comentando aqui, esse início de trajetória, então destruição dos templos, passando depois por 10 pragas no Egito, com Moisés. A gente tem também a Inquisição, que muitos tinham que trocar de religião para a religião cristã, para não serem queimados vivos. Todos esses momentos judeus sendo perseguidos. Sim, na Espanha, em Portugal, muitos naquela época já vindo para o Brasil com nomes diferentes, nomes de árvores, né? De oliveiras, de Moreira, Pereira. Isso, né? Então muitos desses Ferreira. já têm nomes cristãos novos, né? Depois o Holocausto, que a gente nem precisa comentar, né? Então a gente percebe que o judeu é um povo que se adapta muito à realidade de onde ele está, né? Certo. Mas faltava essa autodeterminação de ter o seu próprio território, e é muito até o que o sionismo prega, né? Também. É isso que eu vou te perguntar agora, Felipe. Você, como um judeu, os seus pais são judeus, né? Seu pai e sua mãe. Você nasceu aqui no Brasil. Isso. Certo. Essa questão territorial, isso para você é algo que você apoia, que os judeus tenham o seu Estado, o Estado de Israel, ou, assim como outros judeus, que não compartilham dessa opinião e acreditam que os judeus podem estar aí espalhados pelo mundo, em outros lugares, e não necessariamente ter o seu Estado? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que os judeus devem ter, sim, sua autodeterminação, né? O povo judeu, sionismo, né? Que é um movimento que nasce não necessariamente para que o povo judeu tenha só ele os seus direitos, né? Tem um direito à nação, a uma língua, né? A tudo aquilo que ele buscou ao longo do tempo, mas também muito disso que a gente está falando, da perseguição, né? Ao longo da história por outros povos, né? É um direito à autodeterminação. Então eu acho que sim, tem direito a ter sua terra, seu território conquistado, né? Não é uma coisa assim que foi imposta, né? Foi uma coisa conquistada ao longo do tempo, e também isso não exclui, por exemplo, o direito dos árabes, né? De ter... Legal você falar isso. Sua autodeterminação ter também, Todos né? têm o seu direito. Sim, e é uma coisa que infelizmente acabou sendo não aceita por eles ao longo dos tempos, né? Ao longo de tantas décadas, né? Dos anos 30, 40 em diante até hoje, dos diversos acordos de paz e tentativas de negociação entre judeus e árabes. Mas você, Felipe, você tem uma interpretação que essa terra, ela é uma terra que é a terra prometida de Deus para os judeus, e por isso os judeus precisam estar lá? Tem uma questão religiosa também para você, ou não? Eu acho que essa parte acaba ficando mais com quem... Eu acho que muitos judeus têm isso em mente, em algum momento acaba vindo isso na mente. Desculpa abrir um parênteses aqui, porque para os judeus, e o Felipe está aqui, ele pode me corrigir, o seu livro sagrado é a Torá, isso. E eles têm os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. O livro de Reis também? Não, são só esses 5 primeiros. Isso. E nesses livros existe, no livro de Êxodo principalmente, a promessa da Terra Prometida, que é o local hoje onde nós temos o Estado de Israel. Então seria uma promessa divina, e alguns judeus justificam também estar ali por isso.
E aí é isso que eu queria te perguntar, que eu tinha feito essa pergunta para você sobre se a religião também pesa para você ter essa opinião sobre o Estado de Israel, o Estado judeu ali no Oriente Médio. Sim, eu acho que tem essa parte, né, da religião, que não deve ser deixada de levar em conta essa parte religiosa, sim. Mas eu acho que não só isso, né, porque tem essa questão que quem fala, por exemplo, pelo lado árabe, né, mas os árabes já estavam lá habitando antes, já era um Estado da Palestina. Não, a gente sabe que dos últimos relatos, de quando começou essa questão mais política, né, a gente tinha o domínio do Império Otomano, né, antes de ter o mandato britânico, e aí sim... O Império Turco-Otomano dominava a área. E aí depois da Primeira Guerra Mundial cai o Império Otomano, Turco-Otomano, e aí a gente tem o mandato britânico pela Palestina até 1937, a gente tem Declaração Balfour, Comissão Peel, várias outras tentativas de dividir ali as terras, né? Tem a Transjordânia, que acaba ficando sob domínio da Jordânia, outro país 100% árabe para os palestinos, né? Então a gente tem essas divisões que acabam não sendo tão bem vistas assim pelos árabes, né? Os árabes já se consideravam donos, mas a gente já tinha judeus morando lá há muito mais tempo também. Então fica essa questão. Tem essa questão da história também do povo judeu, da saída das do conquistas lá, da saída do Egito colocou, e tal. sim. E é complicado, hein, Felipe? É uma situação... São muitas variáveis aí dentro dessa discussão, né? Porque você tem um lado árabe e eles têm argumentos que você tem que respeitar, e você tem um lado judeu também com argumentos que são muito plausíveis também. Eu acho que se mistura, né, em algum momento, porque é o que você falou, tem a história da Bíblia, né, que a gente considera o Antigo Testamento, então os judeus sempre tiveram que batalhar, mesmo antes de ter uma Israel constituída de fato e de direito. Talvez não, de fato acho que sempre existiu, tá? Mas de direito no sentido como um Estado democrático, um Estado de direito, vamos dizer assim, de 1948 para cá. Então, se mistura no sentido de ter essas guerras, essas questões de defender a sua própria pátria, o seu povo, né? Então, a gente tem essa questão de a guerra com os macabeus, a guerra com os romanos, a guerra com os babilônios. Então, sempre Israel, de alguma maneira... Lutando pelo seu espaço. Lutando pelo seu espaço, pelo seu território, que talvez entre muito nisso que você falou, né? Essa questão territorial já religiosa, né? Então, eu acho que acaba tendo muita relação, não tem como escapar disso. Religião entra nessa história. Mas vamos lá, Felipe. Depois da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, em 1947, é criado o Estado de Israel. Isso. Ali naquela região. Uma região tomada de países árabes. Você concorda comigo que esse tipo de atitude já gerou um foco de tensão para aquela região, considerando a quantidade de países árabes que você tinha ao redor? Eles não iriam aceitar isso, entendeu? Você concorda comigo? Você acha que não, que daria para coexistir? O que você pensa sobre isso? Olha, daria para coexistir, né? Mas aí, de novo, talvez a gente volte a bater na tecla de questões religiosas, de questões muito além de só um pedaço de terra. Eu vou dar um exemplo aqui para o pessoal entender, que é bem, acho que todo mundo tem, assim, vai. Imagine que um bairro que é todo palmeirense, tem só palmeirenses no bairro, italianos e tal, e o Corinthians vai fazer o seu estádio no meio desse bairro. É uma comparação, assim, só para a gente ter uma noção de como foi isso, vai. Porque a impressão que me passa é que ali era um barril de pólvora, que era uma questão de tempo para ter guerras, assim, em função disso. Aí a gente volta para aquilo de tipo, já ter, né, a autodeterminação do povo judeu de poder ter seu próprio Estado, né? Na Declaração Balfour está bem explícito isso. O que é a Declaração Balfour, Felipe? Declaração Balfour, até abri na página certinho. Que livro é esse, Felipe, que você trouxe aí? Eu trouxe uns folhetos de uma instituição que depois no final vou trazer aqui para vocês seguirem eles no Instagram e no Facebook. Já tive o prazer de trabalhar lá. Certo. Uma das melhores, se não a melhor instituição educacional de Israel sobre sionismo, sobre judaísmo no Brasil. Judaísmo não, tá? Eles são bem
rigorosos, bem separados nessa parte, sobre Israel no Brasil, né, sobre trazer tudo de antissemitismo e de Israel para os 5 cantos do universo, né, que é Stand With Us, né, então fiquem conosco, estejam conosco sempre, né, Stand With Us Brasil, né, já tem na Argentina, por exemplo, mais recente, tem nos Estados Unidos, em Israel, na Europa, enfim, os 5 cantos do universo, e é uma instituição educacional que traz muitos livros, editou vários livros, traduziu para o português, né? No final a gente vai falar melhor, para universidades, para escolas, palestras. Então é bem legal porque ela quer ter esse diálogo não só com a comunidade judaica no Brasil, mas também com comunidades fora do espectro judeu, né? Judaico. Então a gente tem também essa questão da Declaração Balfour, que foi, olha, o primeiro passo em direção à conquista do reconhecimento internacional dos direitos dos judeus no que hoje é conhecido como o Estado de Israel, né? Então, em 1917 isso, né? Deixa só eu ver aqui. O Felipe, então é mais ou menos assim, os judeus estavam espalhados em vários países, certo? Sim. E a partir dessas ações políticas existia uma intenção de criar o seu Estado, um Estado de Israel, que é onde eles poderiam ficar, e isso acontece depois da Segunda Guerra Mundial, certo? Sim. Ao se criar o Estado de Israel... Pode falar. Não, Felipe. Desculpa te cortar. Já era algo que estava acontecendo antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra isso, já tinha. Só que, a partir desse momento... É a pergunta que eu quero fazer para você. É a partir desse momento que essas guerras com o mundo árabe começam também para os judeus ali naquela região? Sim, a gente tem o rei Mufti, por exemplo, de Jerusalém, que ele era muito conectado, ligado a Hitler, né? Então... Quem era o rei? Rei Mufti. Ele era muito conectado a Hitler? Eles tinham uma certa ligação. Ele era da onde, o rei Mufti? De Jerusalém. De Jerusalém? então a gente sabe que... Caraca, o rei de Jerusalém conectado a Hitler? Eles eram amigos. Então, aí a gente tem, né? Eu vou ver se eu consigo até deixar alguns folhetos desse, ou pelo menos deixar para você disponível para os ouvintes, onde poder baixar, né, todo esse material que é interessante também como consulta, pesquisa, né? Então a gente tem nessa época já diversos atores sociais, né, árabes que já faziam as suas artimanhas para... Eles não aceitaram o Estado de Israel ali. Sim, para não aceitar, né, o Estado de Israel, né, desde 1500, com o princípio do Império Otomano, né, depois a gente tem a questão do sionismo ganhando força ali por volta de 1800, 1897, com Theodor Herzl, que é considerado o pai do sionismo, e aí no início de 1900, mais ou menos, também ganha mais força, né? E a gente tem, por exemplo, muitos judeus imigram para sua terra natal fugindo dos pogroms, né? Que é uma discriminação e pobreza na Rússia, no leste europeu. Isso já por volta de 1880, né? Bem antes da Segunda Guerra. Bem antes da Segunda Guerra Mundial. Já seria a primeira aliá, né? Tem muita gente que pergunta, mas o que é aliá? É uma lei do retorno criada pelo governo de Israel, né? Desde 1959, para que judeus do mundo todo que tenham a vontade de morar em Israel pudessem morar lá. Você até me perguntou antes, mas você acha que os judeus podem viver espalhados pelo mundo, no que a gente considera como diáspora, ou tem que morar, ou não tem que ter uma terra? Eu acho que tem que ter uma terra para se sentir mais seguro, para ter um lugar para se chamar de seu, no sentido de tantas perseguições que sofreu ao longo da história, né? Então, eu acho que sim, é fundamental, né, ter por tudo que aconteceu. Assim. Mas, Felipe, agora eu vou te provocar. Vou fazer um contraponto aqui. Claro. Porque os palestinos estavam lá. E provavelmente aquela geração de palestinos que estavam lá, eles nem tiveram... Eles conhecem a história, que os palestinos foram para lá e ficaram ali naquela região, mas são antepassados muito longe deles ali. E aí, de repente, eu tento pensar com a cabeça de um palestino, assim. Ele tinha a vida dele, ele estava ali trabalhando, e a partir de hoje aqui é o Estado de Israel.
Você... Eu entendo que é uma ação... é uma ação muito... uma ação autoritária, até, pensando como um palestino. Você acha isso também? Essa criação do Estado de Israel foi, de uma certa forma, foi uma reação autoritária ali dentro daquela região? Então, eu acredito que não, porque Israel sempre ofereceu, já antes por exemplo, da Guerra de Independência, em 1948, que é até um pouco depois do que você falou agora, né? Em 1947 é criado o Estado de Israel. Na verdade, em 48, depois da partilha da ONU, né? Que teve até a presidência do brasileiro, Oswaldo Aranha, né? Em novembro de 47. Em maio de 48 é criado o Estado de Israel. E aí a gente tem Israel oferecendo aos árabes para viverem como cidadãos israelenses na terra de Israel. Quando isso, Felipe? 48? Entre final de 47 e início de 48. Muitos aceitam essa oferta, resolvem morar lá e ter todos os seus direitos respeitados como israelenses. Então, direito a trabalho, direito de ter seu lar, sua casa, né, normal, a trabalhar, a ter seguro-saúde não, né? Condições de saúde normais, né? Acesso ao hospital, a remédios como qualquer israelense, a comida, né? E trabalhar, né? E ter o seu sustento, sua família, tudo como qualquer israelense. Aí aquela pergunta que fica né? Muitos aceitaram, tantos outros não, então fica aquela pergunta, né? A maioria não aceitou? A gente não teve assim uma adesão maciça, né? Entendi. Talvez uma massa ali que não queria tipo de coexistência entre os estados, assim. Isso, a gente não teve assim uma aceitação maciça, né? Uma adesão máxima a esse. Aí a gente tem. Então, pelo que você está me falando, os judeus ali no Estado de Israel tentaram de maneira pacífica manter uma relação com os árabes. E isso, só para complementar até a tua pergunta, até o que você está colocando, é conhecido até como a Nakba, né? Que é a catástrofe palestina, que seria uma guerra já de resistência, de não vou aceitar bem essa questão, né? Que você falou do autoritarismo israelense, né? Então, aí fica essa questão assim de serem refugiados, né? Porque assim, os estados árabes não aceitaram, né? Tinha uma partilha da ONU que a ONU entendia, né? Depois do mandato britânico. Porque você tinha a Transjordânia, que já era um país 100% árabe, que depois com o tempo ficou pertencente à Jordânia, tá? Aí você tem a parte da Cisjordânia, que compreendia também Síria, Líbano, Iraque, Israel, o Egito, enfim, que era a antiga Palestina, vamos dizer assim, a região, né, que falam até hoje. Ficaria 55% da terra para os judeus e 45% para os árabes. Por quê? Porque eles já teriam a outra parte para poder se deslocar, para poder permanecer, né, que seria a Transjordânia, por exemplo. Eles não aceitaram, obviamente, né, porque 55% para o povo judeu e 45%, né, para o povo árabe. E aí, por conta disso, começa o movimento de resistência. Foco de tensão. Foco de tensão, né, depois da Nakba, que é a resistência, porque a independência do Estado de Israel começa no dia 14 de maio de 1948. No dia 15 tem esse movimento chamado Nakba, que é entendido em árabe como o dia da catástrofe, né? Diferente do que aconteceu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, os judeus, eu acredito que já existiu uma necessidade, vamos nos defender, vamos defender o nosso território aqui. Sim, porque sempre acabou, né, sendo dominado. Tá, entendi. Então, é nesse contexto, Felipe, que nós temos a Guerra dos 6 Dias? A Guerra dos 6 Dias ela acontece alguns anos depois, né? A gente tem algumas guerras entremeadas nesse período, né? Entre 49 e 67. Talvez
não assim que não tenham importância, mas um pouco menores, né, nesse contexto, mas sim, aí vem a Guerra dos 6 Dias em 1967, né, que Israel acaba conquistando, vem de novo, né, os países árabes contra Israel, Israel acaba conquistando, anexando as colinas do Golan da Síria e acaba conquistando também, além das colinas do Golan da Síria, o Monte Sinai do Egito. Né? Mas Felipe, desculpa te interromper, sim. mas o que eu entendia dessa história era que Israel teve uma ação de conquista e de ataque a esses lugares e conseguiu, seu exército muito forte, conseguiu esses territórios. Mas pelo que você falou aqui, na verdade foi uma resposta a um ataque dos povos árabes. Sim. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Tá. Isso até remete um pouco aos dias atuais, né? Fazendo até um paralelo. Nós vamos chegar, porque a gente pegou a história aqui para criar aquela... para trazer para hoje. Criar aquela cama, né? Criar a estrutura para a gente poder entender o que está acontecendo hoje. Tá. E fazer um outro parênteses importante aqui, que acho que a gente até comentou. Essa guerra não é uma guerra que começou ontem, agora, que o Hamas atacou e tal. Olha quanta coisa aqui, da onde nós viemos aqui, de Abraão passando pelo Egito, os judeus lutando pela terra, depois eles saem da terra, Império Romano, agora a Primeira Guerra Mundial, Guerra dos 6 Dias, entendeu? Então, eu acho que é legal a gente dar essa atenção, né, contextualizada, para depois a gente começar a explorar mais o que está acontecendo agora. Pode voltar a falar, Felipe, desculpa te interromper. Não, imagina. Então a gente tem... Em 1967, sim, a Guerra dos 6 Dias. Que eu tinha te perguntado. Quando eu via no livro de história, eu imaginava assim, nossa, mas Israel não respeitou. Ela foi lá e expandiu o território. Mas pelo que você me falou, que não foi bem assim. Que na verdade os povos árabes atacaram Israel e Israel, no contra-ataque, dominou esses territórios? Sim, porque... muito... Então, é só um paralelo rápido, a gente vai depois aprofundar hoje, né? Mas Israel acaba sendo reativo, porque é aquela coisa, né? Falando de hoje, quando você tem os mísseis jogados na sua casa, que muitas vezes você tem 30 segundos, né? 10 segundos, dependendo da região, se você está próximo hoje da faixa de Gaza ali... Ou se você está numa região mais central de Israel, Haifa, Tel Aviv, Jerusalém, até 1 minuto, 1 minuto e meio para se esconder, você não tem muito tempo para pensar, né? Assim, parece que é muito tempo, né? 1 minuto, 1 minuto e meio, mas não, né? Você tem aquele tempo para entrar num bunker, num esconderijo, que a gente diria, um shelter, né, em inglês, para se esconder e... Assim, não tem muito tempo o que pensar, né? Você pega o que tiver perto de você, o seu cachorro, o seu gato, seus filhos, sua mulher, seu marido, e vai lá, se esconde, espera passar, às vezes até 10 minutos você tem que esperar para ter certeza que não vai ter mais nada e volta para a tua vida normal. Normal, né? Entre aspas. Normal entre aspas. Então, assim, na época você nem tinha ainda todo esse sistema, né? Então Israel já sofria com esses ataques. Talvez na época não exatamente de mísseis, né? Não tinha a tecnologia de hoje, né? Então é mais ou menos assim, Israel pensou, se eu não atacar e se eu não me expandir, eu vou praticamente ser dominado aqui. Talvez não tinha essa intenção de se expandir, né? Isso é uma propaganda muito palestina. Tipo, se não combatermos o inimigo sionista, ele vai se expandir e vai tomar... Não, Israel queria só um pedaço de terra para viver, para ter seu povo em paz... ter a paz com os vizinhos, obviamente, com quem estivesse perto, próximos, árabes, só que isso não foi possível, né? Eles nunca quiseram paz de fato. Mas aí, Felipe, é inegável que teve uma expansão. Sim. E aí? Foi resultado. Aí a gente pode até ir para algumas... Porque, vamos lá, eu sendo palestino, eu ia falar isso aqui para você. Mas, poxa, o território de Israel era essa caneca. Uhum. E aí depois de uns anos vocês conseguiram essa caneca, esse livro, isso aqui. Então um território que era menor acabou se consolidando num espaço maior. E aí o povo árabe, o palestino que está ali vai falar, vocês estão me dominando. A gente pode até depois também entrar aqui numa questão para dizer que seria legal, né, a gente colocar
os mapas, né, para mostrar pro pessoal na Quer mostrar? tela. Só pode virar aqui para essa câmera, né, Mickey? Aqui, certinho. Porque você entendeu a pergunta que eu te fiz, Felipe? Eu Sim. pensando como um palestino. Tava lá e ele fala, poxa, mas Israel tinha um determinado pedaço de terra e hoje eles já conseguiram crescer mais. Então é um projeto de expansão, eles querem dominar a área. E aí, entendeu? Uhum. Você concorda com essa declaração ou você acha que não? Que na verdade a expansão de Israel foi uma consequência da perseguição que eles sofriam dos povos árabes? Eu acho que até colocando aqui... eu tenho até uma resposta a uma pergunta que você fez pouco antes, que é aquela resposta: quantos aceitaram isso. A coexistência ficar no território depois que Israel se consolidou como um Estado, né? 160 mil, né, árabes aceitaram ficar em Israel, né, naquela época, que é um folhetinho, né? Depois a gente pode até tentar deixar para o pessoal. Respostas a perguntas difíceis sobre Israel. Isso. Interessante. Respostas a perguntas difíceis sobre Israel. Então, a gente pode até colocar isso, né? Achei aqui uma dessas para você, para a gente falar isso. Vamos aqui, lá. que eu acho que é bem legal. Que fala sobre limpeza étnica, por exemplo. Isso. Eu acho que vem bem... Que é uma das acusações que Sim. o povo palestino tem com os judeus. Porque eu acho que eu estou tão focado nas respostas em relação ao conflito de agora, né? E tem tanta particularidade do contexto, mas vamos lá. Em 1967, tá? A população palestina do leste de Jerusalém aumentou em cerca de 300 mil pessoas, desde que Israel assumiu o poder em 1967. Para lembrar que antes, em 48, a gente tinha 160 mil, tá? Então praticamente dobrou de tamanho. Isso dentro do território judeu ali. Dito isto, há vários conflitos sobre propriedades e despejos na cidade. Aí tinham disputas legais em propriedades que pertenciam a judeus, mas foram entregues aos palestinos depois que a Jordânia conquistou Jerusalém Oriental em 1948, né? E aí a gente fala que tem gente que fala que são estruturas que foram construídas sem permissão, tem os críticos que falam que isso fazia parte de um esforço de grupos israelenses de direita para expulsar os palestinos de Jerusalém. Outros argumentam que a narrativa visa negar aos judeus o direito à propriedade que eles tinham legalmente e minar a capacidade do governo de administrar a cidade. E o que você acha, Felipe? Eu acho que Israel concedeu o direito, né? Então, assim, eu acho que o povo judeu não veio em um número tão grande por conta do Holocausto, né? A gente tinha mais de, se eu não me engano, mais de 18 milhões, né, de judeus no mundo antes de 1939. Esse número diminuiu drasticamente, no mínimo 12 milhões. Se eu não me engano, a gente está em 15 ou 16 milhões nos dias de hoje, 2023. Então a gente nem chegou perto ainda de recuperar aquela população, aquele tanto de gente. Talvez se tivesse morrido, sei lá, 1 milhão, a gente já teria superado, vai. Sim, sim. E é feio, né? Pode editar isso. Não é legal falar em números, acho que são histórias, são pessoas humanas. Lógico, né? lógico. Então, tem todo o respeito, né? São pessoas, né? A gente vai no Yad Vashem, que é o Museu do Holocausto, né? Você vê ali várias histórias que mexem com você. Você não precisa ir muito longe, tá? Você pode ir aqui no Museu do Holocausto, em São Paulo, no Museu Judaico. Você esteve lá, né? Sim, já estive lá. Você foi na Polônia, na Alemanha também? Polônia, Alemanha, em 2013. Né? Alemanha não, Alemanha ainda não estive. Mas Polônia, sim, República Tcheca. Né? Chegou aí aos campos de concentração? Né? Fui a Auschwitz, Treblinka. Ô Felipe, o pessoal fala que ali a atmosfera é muito pesada ainda hoje, assim, quando você chega nesses lugares, né? Sim. Você sente aquela tensão que existia ali. Eu fui a um campo de cinzas em Majdanek, que ali foi o que mais mexeu comigo em toda a viagem, porque você sente, né, que muita gente morreu ali, que é uma homenagem às almas, memórias póstumas, né, de várias almas que pereceram ali. Então é uma coisa que sinto que mexe bastante, né, com a energia do lugar. Você sendo filhos de judeus. Seus pais vieram que ano para o Brasil?
Meus pais já nasceram aqui, no Eles Brasil. já nasceram aqui. Quem? Na Seus década avós? de 50 e 60. Seus avós vieram para o Brasil? Meus avós, sim. Mas eu acho que meus bisavós que já conseguiram fugir ali Da Segunda Guerra Mundial. da Segunda Guerra, ali da Polônia. Entendi. Né? 3 dos meus 4 bisavós conseguiram fugir antes dos ataques dos nazistas, dos alemães. Isso a gente está falando da década de 20, mais ou menos. Nossa. 20, 30 do século passado. Entendi. Então a sua família viveu isso na pele, né? Do que Sim. aconteceu. Mas voltando um pouco, então, Felipe, deixa eu entender. Assim, eu vou te dar o que eu entendi você como Tá. judeu. O Estado de Israel, em 1947, ele acontece ali na região. Os judeus dão a possibilidade para os árabes de haver uma coexistência. Sim. Isso não é aceito pela maioria dos árabes. E aí, os judeus, pensando nisso e havendo esses ataques, eles acabam tendo um projeto de expansão. De novo, não seria. Eu sei que você está falando para me provocar, para causar né, para eu poder responder, se é uma coisa. Não, na verdade, assim, eu quero entender sim. como você interpreta isso. Porque eu dei um apanhadão pelo que você falou. Sim. Mas eu não, aí você pode falar assim, não, Johnny, eu acho que esse projeto foi assim, ou não foi, entendeu? Sim. Pra gente entrar na guerra agora. Na guerra Tá. não, mas o que está acontecendo agora. Eu acho que Israel acaba tendo que se defender, né? Muitas vezes, desde daquele tempo, né? De que, para você ter uma ideia, os próprios árabes nos países deles, né? Que você até falou em algum momento aqui do que a gente já debateu, tinham, sei lá, acho que 40 países em torno de Israel, né? Israel, eu vi outro dia uma estatística, acho que é 800 avos do tamanho ali do território, não só de Oriente Médio, mas quando você pega um mapa maior ali, o tamanho de Israel perante o resto. Então, eu acho que esse tamanho assim reflete bastante, né, do quanto Israel, mesmo sendo nanico, acaba incomodando, né, acaba provocando esses distúrbios na região. Então, o que eu estou querendo chegar a falar com isso? Israelenses, mas principalmente judeus, foram expulsos também, né, desses países, né? Entendi. O ódio era muito grande, que talvez reflita até dos tempos que a gente estava falando bíblicos, de Isaac, sim. Ismael e tudo mais, né? Então, eu acho que Israel acaba se defendendo, não tem como você, né, não pegar algumas dessas terras que depois são devolvidas, né? Mesmo de 67, depois Israel devolve, por exemplo, o Monte Sinai para o Egito, né? As colinas do Golã não estão totalmente com Israel atualmente, então tem algumas partes assim que acabam até, né, voltando. Claro que tem muita coisa em questão, muita coisa que a gente pode falar hoje, né, sobre os dois estados, sobre Jerusalém poder ser a capital de ambos, ou ser de um e não ser do outro, enfim. Vamos lá, Jerusalém pode ser a capital de ambos, você acha? Tanto de árabes quanto de judeus, de palestinos e judeus? Eu acho que até pode ser, mas eu não sei. Tem muita implicação religiosa, tem muita implicação política. Eu não sei se pode ser. Essa é uma pergunta muito difícil. Podem me chamar de murista, ficar em cima do muro, porque... Olha, Felipe! Porque... Não, se você fosse falar pelo meu lado judaico, eu diria que não. Você pode falar que não, também tem problema. Mas por quê? Porque você tem a questão política, né? Muitos países no mundo falam que tem suas embaixadas quando você fala em Israel, em Tel Aviv. Poucos admitem, reconhecem, trouxeram suas embaixadas para Jerusalém, né? Alguns mais recentemente trouxeram, Paraguai, teve países mais próximos até de Israel que também estão com embaixada lá em Israel. Então, a gente não tem esse reconhecimento tão grande assim de países importantes pelo mundo com embaixada em Jerusalém. Que Israel considera Jerusalém, óbvio, sua capital política, né, para o mundo, que seria realmente. E muitos países consideram Tel Aviv. Mesmo o Brasil, no governo anterior, pensou em fazer esse reconhecimento, mas tem negócios com os países árabes, então, para não afrontar, acabou
declinando da ideia. Então você acha que Então, não daria para ser uma capital dos dois, assim, ao talvez mesmo tempo? não. E aí entra a questão religiosa, né? Tem a questão de Maomé, tem questão de templos, de mesquita. Então, você percebe que é uma questão que vai muito além. Não é Israel, só ela instituir uma... ela é muito importante para o judaísmo, para o cristianismo sim, e para o islamismo. para as 3 religiões. As 3 religiões ali. As- Então eu acho que você ter ali um grupo étnico ou uma religião que seja predominante sempre vai dar problema. Porque vamos supor, não, Israel a partir de hoje é a capital cristã, só cristãos ali. Os judeus iam ficar ofendidos, os árabes também. Só os árabes agora. Os judeus ficarem ofendidos, os cristãos. Então é uma situação muito delicada. E agora a pergunta que eu quero fazer para você sobre essa ofensiva do Hamas. Eu considero o Hamas um grupo terrorista, na minha opinião, pelas suas ações. Por que essa ofensiva do Hamas foi tão forte agora? O que ocasionou? Assim, porque a guerra nunca parou, esses conflitos ali sempre aconteceram, mas parece que nesse momento a coisa deu subiu o nível assim, de violência, dos ataques que aconteceram ali. O que provocou isso, Felipe? Bom, vamos lá. Acho que Respira fundo aí que agora é pesado. não tem, acho que uma resposta e uma única resposta, talvez, para essa sua pergunta, né? Digamos que, se não a mais importante, uma das mais importantes do episódio, do programa. Mas eu acho que assim, né? A gente tem até aqui, ó, depois eu posso abrir, ler para o pessoal, nossa câmera pegar certinho, né? O Estatuto do Hamas, né? Que foi traduzido também para o português. Mas entre alguns dos trechos, né? A gente tem, por exemplo, o Pacto do Hamas, né? Em nome do Alá mais misericordioso. Desculpa, vamos lá, novamente. O Pacto do Hamas. Em nome de Alá mais misericordioso, Israel existirá e continuará a existir até que o Islã o obliterará, assim como obliterou outros antes dele, né? E eles falam assim, por exemplo, artigo 7, mortes aos judeus, né? O dia do juízo não acontecerá até que os muçulmanos lutem contra os judeus, matando os judeus, quando o judeu se esconderá atrás de pedras e árvores. As pedras e árvores dirão, ó muçulmanos, ó Abdullah, há um judeu atrás de mim, venha e mate-o. Apenas a árvore de Garkad, evidentemente um certo tipo de árvore, não faria isso, porque é uma das árvores dos judeus, relacionada por Al-Bukhari e muçulmanos. Então, são alguns dos trechos, né? Posso depois deixar assim para você ler melhor. Mas já deu para ter uma ideia de como o Hamas pensa em relação aos judeus. Né? Então, assim, tá bem claro no estatuto deles, né? De que é morte aos judeus, de que eles não têm muito papo. Para eles, o Estado de Israel não deveria existir. Não deveria nem existir, assim. Eles não pensam... então, assim, uma das causas principais é essa, tá? Eles não têm, infelizmente, compaixão, primeiro, pelo povo palestino. Eles utilizam os palestinos como um escudo civil da própria população. Então, assim, na hora que eles vão soltar um míssil, eles não pensam, a gente vai soltar e quando vier uma resposta de Israel, né, para eles se autodefenderem, vai vir uma resposta e a gente vai ficar longe, né, da população civil. Não, se precisar ficar perto de famílias, de escolas, de hospitais, de templos, né, muçulmanos, de mesquitas, enfim, que mais? Não sei, estádio de futebol, de outras... De civis, né? De civis, eles vão ficar, né, e não tem conversa, assim, né? Se precisar escudos civis, eles vão ter escudos civis para continuar ali. Você disse que tem amigos que estavam naquela rave na faixa de Gaza? Sim, eu tenho um amigo que estava naquela rave na faixa de Gaza. O que ele contou para você? Olha, ele conseguiu tirar uma foto com outro amigo dele, né? Eu conhecia. As pessoas foram sequestradas ali, né? Foram sequestradas, muitas já foram assassinadas, né? Acho que é o termo que a gente pode usar. Claro, não sei se vai ser legendado o episódio, mas pode ficar à vontade para
Não, cortar as palavras. Pode falar, Felipe. Mas realmente são... Eu tenho até o depoimento do amigo dele no Facebook, depois se você quiser pode passar na tela, e que ele fala, né, que foi assim, tiveram que tomar decisões em questão de segundos, né, de minutos, para não morrerem, né, porque realmente estavam na festa para se divertir, eles adoravam ir a raves, né. Eu morei 5 meses quando eu morei em Israel, eu dividia quarto até, né, com esse amigo, um argentino, Yossi, e assim, estavam ele, um brasileiro, Fernando, o nome do brasileiro, e mais alguns amigos, e eles tiveram que sair correndo, assim, de carro, né, e ainda estavam pensando, nossa, mas a gente vai para onde? No começo não estavam, assim, né, tinham ouvido barulhos naquela confusão de o que é bomba, o que não é e tal, e acho que a sorte que eles tiveram é que no meio do caminho eles encontraram uma polícia, né, para ajudá-los a sair de lá. Inclusive, provavelmente teriam sido sequestrados hoje também. Teriam sido sequestrados ou não estariam mais aqui nem para contar essa história. Não, uma coisa que me chama atenção no relato do Fernando, que ele postou, é que ele fala assim, eu já estava fazendo um vídeo de despedida no celular, nas redes sociais, para minha família e tudo mais. E aí um dos amigos que estavam com a gente falou assim, não, você não vai fazer vídeo nenhum. Agora a gente tem que... se coloca aí, eu vou assumir o volante, você se coloca aí como copiloto para a gente sair daqui. Vamos ver as alternativas, vamos ver um bunker, né, um esconderijo, para a gente dar um jeito de sair, de não ficar aqui. A ofensiva do Hamas foi muito forte esse dia. Foi. E até aproveitando o gancho para te responder, uma das outras hipóteses, né, e até trazer também para o lado de Israel, a questão um pouco da geopolítica, né? Faz 3 anos que, por intermédio dos Estados Unidos, na época do governo Trump, conseguiu armar os Acordos de Abraão, né, que remetia justamente ao primeiro patriarca, né, que você citou aqui no início do nosso episódio. Então, o que são esses acordos de Abraão? Para começar a ter um intercâmbio maior, né? Não necessariamente cultural, mas um intercâmbio econômico, um intercâmbio de diversas formas, meio ambiente, sustentabilidade, energias renováveis, elétrica, entre Israel e países árabes, né? Emirados Árabes Unidos, Omã, Marrocos, deixa eu ver aqui. Para ter um diálogo entre Israel e os países árabes. Sim, Emirados Árabes, Bahrein, Marrocos, Sudão, Omã, isso no Jordânia. governo Trump, é isso? Começou com Trump. E agora, em 2023, até com o apoio do Joe Biden e também de algumas outras figuras, né, nesse meio do caminho, ministro da Economia de Israel, não ministro da Economia de Israel, ministro das Relações Exteriores de Israel e também alguns ministros, algumas pessoas que trabalham no governo do Biden, estava muito bem alinhavado, até com o sheik da Arábia Saudita, para isso ser costurado e ou no final desse ano ou no início de 2024, isso se estender para a Arábia Saudita. Certo. Mas aí, se isso acontece em relação à Arábia Saudita, quem não iria gostar nada disso é o Irã, né? Que o Irã tem a questão com a Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita também tem um fundo... vamos dizer assim, né? Não um fundo, um lado ditatorial, né? Também tem uma questão de ditadura, tanto que agora, se a gente for até pensar um pouco no futebol, tudo bem, trouxeram aí para dar uma repaginada no país o Cristiano Ronaldo, o Benzema, o Neymar, entre outras figuras, estrelas do futebol, craques, mas a gente sabe que tem suas questões ditatoriais, vai se candidatar a ser sede, né, da Copa do Mundo em 34, mas a gente sabe que tem muitas questões aí envolvendo direitos humanos. O Irã nem se fala, né, em relação à ditadura. Então, a gente teria essa questão de incomodar o Irã, outros países árabes que não gostam de Israel. Muito complicada essa ação, né? A gente tem o Hamas sendo originado lá nos anos 80, em 1987, né? Dos vínculos do Hamas da Irmandade Muçulmana, junto com o Hezbollah, né?
Também teve, mais ou menos na mesma época, o ISIS, né, o Estado Islâmico. Grupos armados, né? Grupos armados, terroristas, né? E tanto o Hamas quanto o Hezbollah recebem, né, muito desses recursos vindos do Irã, né? Que o Irã é o maior apoiador de terrorismo assim, no mundo. Então, o Irã, obviamente, vendo que esse acordo estava cada vez mais iminente de sair, né, entre Israel e a Arábia Saudita, uma das outras possíveis causas... Você acha que essa pode ter sido uma das causas? Uma das principais. Agora, isso não tira a responsabilidade, né, que eu acho que é uma coisa que vai ser apurada ao final de tudo isso, da guerra, de assim, ou uma falha gritante do exército e da inteligência de Israel de não ter previsto, né, esse ataque que é um exército dos mais eficientes no mundo. O serviço Sim. de inteligência, o serviço secreto, não é? Sim, porque parece que é uma coisa que é assim, né? Alguns documentos que vazaram, o presidente Isaac Herzog de Israel mostrou para a mídia, né? Foram encontrados alguns documentos que comprovam que assim já era um movimento sendo preparado não só há semanas, mas há anos, né? Israel, ele deixa muitos moradores, por exemplo, da faixa de Gaza virem trabalhar diariamente em Israel. Só que você tem toda uma vigilância, né? Um inspecionamento, né? Para ver se está tudo certinho com a pessoa. Você não tem ninguém infiltrado. Né? Exatamente, com bombas, com outras coisas. O Hamas constrói muitos túneis, né? Que passam terroristas com várias coisas ilegais, armas, cargas. Você ainda tem amigos lá em Israel? Pessoas da sua família? Bastante. Só completar isso aqui, a gente entra nisso, com certeza. E aí tem toda essa questão, só para dizer que muitos acabaram entrando infiltrados ou sabiam movimentos assim das pessoas dos kibbutz, onde eles poderiam atacar essas famílias, porque além da festa que você falou bem, da rave, que a gente teve pelo menos, né, que a gente sabe, 260 mortos, a gente teve também as famílias destroçadas, né, inteiras assim, mutiladas, os bebês, né, a gente teve, infelizmente, muitas famílias que morreram todos, ou que sobrou uma ou outra pessoa para contar a história, ou que agora alguns não resistiram aos ferimentos. Hoje, no dia que a gente está gravando aqui, a gente ficou sabendo de uma menina autista de 12 anos e da avó de 80 anos, que as duas faleceram, então, assim, depois de alguns dias. Então, essa é só uma das milhares de histórias que estão chocando as pessoas, né? E também tem as pessoas do outro lado, né? A gente não pode esquecer que na guerra todos perdem, né? Tem muitos palestinos morrendo, civis. Civis, né? E a maioria desses civis que morrem, tá? Infelizmente, por conta dessa irresponsabilidade tremenda do Hamas, de tudo que acontece. Mas você perguntou dos parentes. É isso que eu ia te perguntar. Né? Você tem amigos, você conversa com eles, parentes lá em Israel? Eu tenho parentes, eu tenho um primo de primeiro grau, né, que ele segue uma linha mais religiosa, ortodoxa, da religião judaica. Ele é casado, tem 3 filhos. Ele mora há quantos anos em Israel? Ele mora desde 2005 lá. Então são 18 anos já, né? Quase 20 anos. Quase 20 anos, Já mora e o que ele tem contado para você desses últimos dias? Como é que tá? Ele tem uma crença muito grande assim no poder da religião, que Deus vai ajudar, né? Que a gente tem que aumentar o nosso poder em oração, que tudo isso vai passar em breve. Então, essa é a concentração maior dele, né? Mas eu tenho também primos por parte de pai, de 2º, 3º grau, que já moram lá há mais tempo, né? Assim, para você ter uma ideia, eu tenho primos de 2º grau da parte do meu pai que chegaram em Israel nos anos 50, né? 54, 55. Então, foram quase que fundadores do kibbutz Brohai, que fica entre as cidades de Ashkelon e Sderot, que são cidades que estão aí num raio de 4 a 8 quilômetros de Gaza. Então, estão muito próximas da onde tem acontecido a maior parte do E eles compartilham da opinião que esse é um momento que as batalhas, que os ataques se intensificaram mais nos últimos anos? Sim. De novo, é muito ruim a gente ficar trabalhando só com números, mas às vezes, né, as pessoas mentem, números não. Então,
para a gente ter uma ideia, já morreram mais de 1.400 pessoas judias. Eu estou usando a parte judaica, né, só para... Que você tem mais informação. Também, né? Mas só para comparar com o Holocausto, né? Morreram, que a gente tem uma ideia, assim, do que o exército de Israel divulgou, não é nem um número exato, porque varia, né? Pra você ter ideia, muitas pessoas foram mutiladas, então a gente não tem nem como... Provavelmente é um número maior. Provavelmente o número ainda vai crescer, maior. Mas o número oficial hoje são entre 1.400 mortos. 1.300, 1.400 mortos, deve subir mais de 1.400, né? Isso a gente está perto do dia 20 de outubro, né? Então, desse número, que eu quero dizer assim, isso por volta do dia 7 de outubro, que foi quando começaram, né, esses últimos conflitos, essa operação Espadas de Ferro do exército de Israel. Foi o maior número de judeus mortos em um dia desde o Holocausto. Em um dia. Então, assim, para você ter uma ideia da questão da intensificação dos conflitos, dos ataques, né? Então, acho que isso já dá uma dimensão. E, Felipe, o exército de Israel, nós já dissemos aqui, é um exército muito forte, Sim. Muito bem equipado, tem um financiamento americano que ajuda muito. Então, é uma opinião pessoal minha. Eu acredito que o embate do Hamas contra Israel, assim, de peito aberto, seria um massacre do exército de Israel. Sim. E aí o Hamas precisa se esconder ali no terrorismo, fazendo isso para ferir realmente o Estado, para ferir os judeus e gerar toda essa situação. Mas você vê uma possibilidade do exército de Israel acabar com o Hamas, ou você acha que não? Eu vejo totalmente essa possibilidade de acontecer. Eu só não consigo te precisar assim, olha, Johnny, vai ser em um mês, em 10 dias, em um ano. A gente não tem essa resposta. Mas você acha que isso pode acontecer? Sim. Acho que se o Estado Islâmico foi destruído, né, foi encerrado... O Hamas também poderia. O Hamas também pode. O grande problema é que a gente tem os líderes, né, do Hamas, Hezbollah, morando no Catar, né, morando ali no mundo árabe. Então, essa parte só que é um pouco mais difícil, né, depois de você conseguir, né, conter, acabar, né, esses líderes, vamos dizer assim, os mentores, né, de tudo isso, não vão ficar ali no campo de batalha, né, eles estão ali concentrados no mundo árabe, mas eu acho que sim, Israel tem total capacidade, né? Isso até que você falou, uma coisa importante para o público saber, o Hamas, né, que administra a faixa de Gaza, ele ganhou as eleições de forma democrática, o povo quis isso, em 2007. A gente teve diversos acordos de paz, tá? Acho que mais de 4, 5 vezes a gente teve acordos de paz que os israelenses e palestinos não chegaram a um... Várias tentativas, né? Várias tentativas, né? As mais famosas, os acordos de Oslo, em 1993, Camp David, que foi ali com o Bill Clinton, né? Yasser Arafat de um lado... Aquela foto dos dois Rabin, dando a mão. do outro, isso, em 94, né? No ano seguinte, o Yitzhak Rabin foi assassinado, né? Por um fanático israelense. Então, em 95, tem uma praça com o nome dele, né? Até hoje lá em Tel Aviv. Então, o que eu quero dizer é assim, depois disso, Yasser Arafat ainda viveu até 2005, e depois dele a gente teve da Organização para a Libertação da Palestina, da OLP, a gente teve a mudança de nome, a passagem para a Autoridade Palestina, né? Já com ele ainda a ANP, Autoridade Nacional Palestina, a AP, Autoridade Palestina, e agora o Fatah com Mahmoud Abbas, que acabou sendo derrotado em eleições que ainda tivemos em 2006. Derrotado pelo Hamas. Pelo Hamas, que tomou a maioria das cadeiras do parlamento, a presidência do... O Hamas, pelo que você leu no estatuto, que tem essa ideia de acabar com o Estado de Israel. Acabar com o Estado de Israel. E aí, em 2007, eles acabam também com o pessoal da Autoridade Palestina, né? De forma violenta. Eles uma guerra civil entre eles. O pessoal da Autoridade Palestina, e tomam um controle total da faixa de Gaza. A faixa de Gaza, para a gente ter uma ideia, para o pessoal que está em casa,
tem uma extensão ali de 40 metros, né? 40 metros, perdão, uma extensão ali de 40 quilômetros no mar Mediterrâneo, né? Então é um trecho bem extenso ali, né? E recentemente, Felipe, nós tivemos aquele ataque ao hospital. Deixaram 500 mortos, um hospital infantil, uma tragédia. Acho que até agora 2 grandes tragédias aí que a gente conseguiu ter mais acesso às imagens, né, que é a rave, com vários jovens ali sequestrados e mortos, e esse ataque ao hospital que está gerando uma onda de antissemitismo também. E aí eu quero te perguntar, o que você acha que aconteceu? Você acha que foi um erro do exército de Israel? Você acha que o Hamas manipulou essa situação? Porque é muito complicado, a gente fala assim, mas, cara, são crianças, são bebês ali naquele hospital que tiveram as suas vidas tiradas. E eu deixo aqui uma declaração que, para mim, quem está perdendo muito mais em tudo isso são os civis, tanto em Israel quanto na Palestina. Porque a guerra não é contra os palestinos, né? A guerra é contra o Hamas. Numa guerra, a primeira coisa que morre, além de civis inocentes dos dois lados, é a verdade, né? É uma guerra de narrativas, é uma guerra de informação. Então sempre vão ter as informações de ambos os lados sendo suprimida. Porque, né, os palestinos acusam o exército de Israel de ter lançado o míssil. E o exército de Israel, por outro lado, diz que não fez isso. Sim. Só que assim, aí eu vou te lançar uma provocação, e eu acho que, não sei se já vai responder a tua pergunta, né? Mas, assim, você acha que concordou, né? Ou pelo menos, pelo que você falou lá no início, eu acho que Hamas é um grupo terrorista. Eu acho Hamas um grupo terrorista. Sim. Então, assim, um grupo que é terrorista, que mutila bebês, que decapita os bebês, que... A gente já está até sabendo de histórias. O Roberto Cabrini, que é jornalista atualmente na TV Record, que sempre teve essas coberturas de guerra, de investigações profundas, jornalísticas, foi essa semana, né? Tá essa semana em Israel e entrevistou uma oficial de patente alta lá do Exército, falando que, né, como é que foi para você cobrir uma mulher grávida que teve o feto arrebentado e tudo. Então, assim, né, as crueldades que eles fizeram, morbidades, se eles fizeram o que fizeram, né, como eu vou ter certeza que eles não vão mentir na hora de divulgar essa questão, né, de terem lançado um míssil por engano, por exemplo, né? A gente sabendo já de todo o histórico que eles usam escudos humanos e tudo mais. Então, assim, o que me surpreendeu, não digo que me surpreendeu, né? Isso acho que já é um padrão, infelizmente, mas que a gente, com o poder das redes sociais, pode acabar desmascarando, acabar mostrando de uma forma muito rápida, essa questão da mídia ter o duplo padrão, né? Você vê em emissoras famosas, né? TV aberta e TV fechada jornalísticas, mostrando bombardeio de Israel a um hospital na faixa de Gaza. Não dá meia hora, 1 hora, mudam a chamada. Bombardeio atinge o hospital. Tipo, exclui Israel, omite Israel, tá certo, mas não atribui a quem foi feito. A apuração está sendo feita. Em breve voltamos com outras informações. Ele já acusou então, assim, o exército de Israel. Para acusar o exército de Israel, a apuração é feita de uma forma ninja, uma forma assim dinâmica, hard news, muito rápida, muito, né, fantástica. Agora, quando é para ser o desmentido e quando é para pelo menos falar acusações são em relação, né, o próprio grupo terrorista Hamas, não, né? Até em relação a falar grupo terrorista, a gente vê a dificuldade que foi, né? A Folha de São Paulo, depois de alguns dias, começou a adotar essa nomenclatura. Desculpa falar o nome de jornal aqui. Não, mas, pode falar. Então, assim, até algumas emissoras de TV tiveram essa Mas o Felipe, a mídia, assim, passa uma cobertura pró-Israel. Você acha que sim ou você acha que não? Eu acho que não, né? A gente teve pelo menos, eu posso te listar 2 episódios, né? Se eu puder citar os veículos da mídia, pode falar. Em relação a... Só 2, tá? Poderia ser até mais, mas eu vou citar 2 bem sintomáticos aqui no Brasil. Um deles foi no veículo, se eu não me engano, ICL, que um radialista que mora em Israel, brasileiro, chamado Marcos Suskind,
estava começando a falar, e ele se queixou que por vezes foi falado antes da entrada dele no ar sobre os grupos Hamas, Hezbollah, e nenhuma das vezes foi citado que os grupos eram terroristas. Entendi. E aí, no que ele começou a falar disso e reclamar, os jornalistas que estavam presentes, né, rebateram a fala dele e logo disseram que não é assim, né, aqui você não vai gritar, aqui você não tem voz para falar desse jeito com a gente, e nem deixaram ele começar a falar o que ele tinha para dizer e já cortaram ele. E no último sábado, na CNN, também, uma rede respeitada de notícias no mundo todo, aqui no Brasil, também tinha um brasileiro lá em Israel, não vou lembrar o sobrenome dele agora, mas eu lembro que chamava Natan, e morava a 8 quilômetros de Gaza, isso eu lembro, e ele estava começando a comentar e contestar algumas informações que a própria CNN dava em relação a fornecimento de água, de combustível, de energia elétrica ali na região de Gaza. E eu acho que a repórter, a âncora da CNN não gostou dessas contestações, começou a subir o tom, falar mais alto que ele, não quer dizer gritar, mas aumentaram o som dela. Entendi. E baixaram o retorno do convidado, até chegar uma hora que falaram, a gente agradece o Natan, que falou direto de Israel, com informações importantes, e aí, para dar uma desculpa, falou, não, mas agora a gente tem que mostrar imagens, e ficou uma coisa muito desagradável. Então você acha que a mídia, enfim, às vezes não faz a apuração correta em relação às situações que têm acontecido? Pelo menos mais equilibrado, eu diria, né? Tudo bem, às vezes ela querer, né, mostrar as coisas de uma maneira, mas assim, mais correta, acho que você usou o termo certo, mais justa, mais, né, menos parcial ou menos... Mas não quer dizer que não possam acontecer erros na guerra do exército de Israel em relação aos palestinos, né? Sim. Aos civis, né, no caso. Claro, acho que se tiver erros a gente tem que apontar, tem que mostrar, tem que falar, né? Assim como aconteceu um erro, quer dizer, a gente vai ter que esperar até o final da guerra, mas... aparentemente, já no início, né, esse ataque surpresa do Hamas foi um grande erro do exército, governo, que não esperava, não fez nada. Você é a favor do corte de suprimentos aos palestinos que tem acontecido? De água, de comida, de remédios? Isso é uma questão muito polêmica, né? Porque se eu te falar o seguinte, que a gente estava até falando há pouco que o Hamas, ele governa a região desde 2007, então é pelo menos 15, 16 anos, né? E o que acontece? Muito do que chega lá para ele em termos de recursos, principalmente que vem da União Europeia, talvez não diretamente de Israel, ele pega esse dinheiro de, vamos dizer, tubulação. E o que ele usa? Ou para fazer túneis subterrâneos, para passar armas, para passar outros tipos de Quem munição. Manda o dinheiro para o Hamas, que você falou? Muito vem de fundos da União Europeia e de outros países árabes. Para o Hamas? Entendi. Para o Hamas, isso. Né? Uma ajuda da União Europeia e de países árabes. E muito disso o Hamas utiliza para desvio, em vez de fornecer uma infraestrutura mínima, básica, né, para os seus moradores, para os civis palestinos, né, para ter alguma questão de subsistência, né, dos civis ali no Estado palestino, e acaba desviando para produzir mais armas, mais bombas, mais mísseis, né, no caso. Entendi. E, além disso, infelizmente foi a maneira que Israel encontrou, né, por isso que Israel pediu, né, quando começou a fazer esse tipo de medida, para os palestinos deixarem suas casas, né, e se deslocarem, né? Talvez todo mundo falou, nossa, mas como Israel está sendo um vilão, como Israel está sendo malvado, né, nessa situação. Mas é justamente, ainda Israel manda panfleto, né? Olha, nós vamos... No sentido de avisar que vai acontecer alguma coisa. Que vai acontecer nessa incursão terrestre. Mas que tá mesmo, esperando. Felipe, mesmo assim é muito complicado. Né? Sim. Imagina uma pessoa que está morando lá, recebe, a partir de hoje você vai ter que sair daqui, e o cara, mas eu vou para onde, que eu vou fazer? A guerra é um negócio assim... Sim. Muito difícil, cara, muito triste, assim, né? Sim, não, a guerra é horrível, né? Você acredita no corredor humanitário que pode acontecer ou não? Eu tenho minhas dúvidas, né? O quanto esse corredor humanitário vai acontecer de fato, né? Era muito necessário, porque eu acho que os civis não merecem passar por tudo isso, né? Eu acho que
acaba sendo uma guerra muito... Vamos deixar claro aqui, dos dois lados, hein? Dos dois Tanto lados. de Israel quanto da Palestina, Isso. os palestinos. A gente não quer aqui nenhum civil, né? Nenhuma pessoa, uma criança que está sofrendo, que tá sendo assassinada dentro dessa guerra. Crianças, bebês, idosos, adultos, enfim, acho que todos, ninguém, né, mereceria um sofrimento. A gente tem idosos até, agora só falando um pouco do lado israelense, que já passaram pelo Holocausto, né? Nossa. E passando até por isso de novo. Tem uma senhora de 90 anos esses dias que eu vi notícia que faleceu, né? Então, assim, ela passou pelos horrores do nazismo, da Segunda Guerra Mundial e agora pereceu. Então, é bem complicado, né? E já estamos indo para o final, Felipe, da nossa conversa. E para fechar, né? Eu queria saber, você que está bem por dentro do que está acontecendo, se essa guerra pode ter desdobramentos com outros países. Por quê? Os Estados Unidos já mandaram ali o seu porta-aviões no mar Mediterrâneo. Nós sabemos das relações do Irã com a China, com a Rússia, e o Irã apoia o Hamas. Como é que você enxerga isso? Olha, eu acho que agora eu ainda não vejo essa possibilidade. É uma guerra regional, você acha? Por enquanto é uma guerra regional. Mas acho que vai tudo depender de como vai se dar essa incursão terrestre do exército israelense dentro de Gaza, né? Certo. Como vai se dar essa incursão, quais serão os desdobramentos dessa incursão terrestre, na questão de como eles vão conseguir capturar e matar os líderes do Hamas, os demais terroristas. Você acha que a ideia do exército de Israel agora é acabar com o Hamas? Acabar com o Hamas. Não dá para ter muita gente... Não dá para ter diálogo. Até o Brasil pedir um cessar-fogo, não dá, porque assim, a população, acho que dos dois lados, tanto a israelense vive aterrorizada, né? Só para deixar um último parênteses, né? Em Israel, você geralmente, quem está próximo da faixa de Gaza tem 10 segundos para se esconder quando vem um míssil, que é o Iron Dome, que é um domo de ferro, né, para a tradução livre do português, que é um sistema interceptador da defesa israelense que avisa quando vai vir um míssil. Ele consegue capturar 97% dos mísseis, mas sempre tem os 3% que falham, né, pode cair. E aí quem está mais longe tem até 90 segundos, 1 minuto e meio para se esconder, né, de mísseis. E quem está do lado palestino também, do lado ali de Gaza, que acaba servindo como escudo humano quando vem, infelizmente, né, quando vem a resposta de Israel, pode acabar sendo atingido. Então, infelizmente, né, com terrorista não dá para se lidar, não dá para ter diálogo. Eles não querem, né, ter diálogo, né, sentar na mesa de negociação e ter paz. Então, eu acho que o desdobramento pode vir muito do saldo final, do que acontecer com esses terroristas. O Hezbollah entrar pelo norte, pelo Líbano, né, com o apoio do Irã, e aí da Rússia, como você bem colocou, da China, pela questão do regime ideológico e político. Aí os Estados Unidos, com certeza. E aí os Estados Unidos entraria pelo outro lado, talvez junto também da Alemanha, da Inglaterra, França, né? E aí sim, isso poderia desencadear até uma terceira guerra mundial, né? A gente ainda tem a outra guerra principal que está acontecendo no mundo entre Rússia e Ucrânia, e tem outras guerras acontecendo, né? Taiwan, uma situação tensa, Coreia do Norte ali, sim, a Coreia do Sul. Temos outras guerras na África, a guerra da Síria civil, que ninguém mais lembra, ninguém mais fala, mas que também acontece, né? O ditador sírio Bashar al-Assad. Então, assim, são muitas... focos de tensão, né? Exatamente. A temperatura tá muito alta, né? Vamos baixar essa temperatura aí de alguma forma. Dá tempo de deixar uma última provocaçãozinha também? Pode sim, Felipe. Vou colocar aqui uma última frase. Que aí depois disso eu já vou pedir para você mostrar os livros que você trouxe. Legal. As indicações, os panfletos também. Que é o seguinte, é uma frase da Golda Meir, né? Quem é Golda Meir? Golda Meir foi a primeira e única primeira-ministra, mulher, né, a governar o Estado de Israel. Ela teve uma atuação... Que ano isso? Entre os anos de 68 até 74, se não me engano, durante a Guerra do Yom Kippur, né? Então, tem o filme dela, eu acho que ainda está em cartaz nos cinemas aqui do Brasil, que é Golda, né, A Mulher de uma Nação,
Eu já fui assistir, vale a pena, fica até o convite para as pessoas assistirem também. E até tem algumas semelhanças, tá? Entre aquela guerra. Israel também foi pego de surpresa. Israel também teve a baixa de muitos inocentes civis. É quase a mesma guerra, né? É praticamente o mesmo foco. Ela também foi muito contestada, também era igual o Bibi, então Netanyahu. O que ela falou? Ela fala o seguinte, né? Se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel. Entendi. Para fechar mesmo, né? Pra gente, você que está assistindo, o que eu acho que é muito importante, nós não queremos aqui moldar o seu pensamento, de maneira sendo um proselitista, como disse o meu pastor Berloff aqui, mas que você pense, analise e não compre, né, Felipe, a primeira abordagem da mídia e já acha que aquilo é daquele jeito. Nenhuma mídia que seja pró-Israel e nenhuma mídia que seja pró-Hamas, entendeu? Mas entender e ter a sua opinião embasada em dados, em estudo, que é mais importante. Por isso eu peço para o Felipe mostrar os livros que ele trouxe para indicar para a gente sobre o assunto. Até falando nisso que você está dizendo, muito bom essa tua fala, porque você pode ser sionista, pode ser a favor do Estado de Israel e também ser a favor de um Estado palestino. Eu, pessoalmente, gostaria que os dois Estados existissem ali e convivessem em harmonia. Né? E saber que o Hamas não representa, de fato, os palestinos, de maneira alguma. Assim, o Hamas, infelizmente, representa o que há de pior na face da terra, né? O terror, representa o mal, representa a morte, coisas muito ruins, assim, não dá para defender um regime desses. Então, assim, alguns dos livros que eu posso indicar, então a gente tem A Guerra do Retorno, eu acho que é um dos livros bem legais para indicar Como resolver o problema dos refugiados e estabelecer a paz entre palestinos e israelenses. Muito bom. Isso. Né? Esse é um deles. A gente nem tem mais praticamente judeus vivendo em países árabes, né? Que é uma das questões que a gente falou bastante durante o episódio. Mas a gente tem bastante árabe vivendo bem em Israel. A indústria de mentiras. A indústria de mentiras também. A mídia, também. a academia e o conflito árabe-israelense. Olha, esse aí deve ser terrível. Esse também é um outro bem legal. E esse é também tem o que é o antisionismo. Isso. Ele é uma forma de antissemitismo? É uma pergunta. Né? Só interessante, hein? A gente teve um crescimento de mais de 1.200% de... É uma forma de antissemitismo? É uma forma, porque você querer negar o Estado de Israel, né, hoje em dia, aos judeus, não deixa de ser uma forma de antissemitismo, né? Não querer que os judeus tenham direito ao seu próprio lar, à sua terra, não deixa de ser também uma forma de antissemitismo, né? A gente teve um crescimento só de 1.200%, né, em relação a ameaças antissemitas nas redes sociais depois do episódio do míssil que caiu no hospital essa semana lá na faixa de Gaza. Eu também tenho mais duas indicações finais, prometo, bem rápidas. Pode falar, filho. Uma delas chama-se Cartas ao Meu Vizinho Palestino, também é um livro bem legal que eu indico para o pessoal. E um último, que aí é uma indicação de uma série que fez muito sucesso aqui no Brasil, eu acho que ainda está disponível, né, na Netflix. Uma das, se o pessoal procurar, tem muitas outras séries e filmes legais, mas que muita gente gosta e é só um trechinho do que a gente está vendo na realidade, que é a série Falda. Né? Falda? Na Netflix, é uma série bem, assim, quase uma... É uma série que imita a realidade, né? Mas é tão bem a realidade que até o protagonista, o ator principal, para você ter uma ideia, ele está vivendo agora na pele as coisas que estão acontecendo lá em Israel. Pesado. Pesado, assim, né? Na realidade mesmo. Então eu acho que é uma série legal para deixar de recomendação. Eu não sou judeu, né? Não sou da religião judaica, do judaísmo, eu sou cristão, mas peço a Deus que exista um pensamento nas autoridades, que mesmo no Hamas, agora é muito complicado, Sim. mas que exista um convencimento, e aí é algo milagroso, né, algo de fé mesmo, de que é uma guerra sem sentido, de você matar criança, matar idoso, matar mulheres, pessoas que
que têm as suas vidas ali, que estão pagando por interesses, por ambições, pelo ódio que existe ali. E agora eu falo dos dois lados, entendeu? Para que nós tenhamos paz ali e as pessoas possam sobreviver, ter suas vidas. É isso que eu acho. Felipe, deu seu recado final sobre tudo que a gente conversou e depois suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Você que é jornalista também. Bom, primeiro quero agradecer muito o convite ao Johnny, ao Michelangelo, Mike, né? O Mick. Mick, nosso cinegrafista, que trouxe todas essas imagens de qualidade aqui pra gente hoje. A você que nos acompanhou até agora, teve toda essa paciência aí para escutar um pouquinho de história, para poder pelo menos ver um dos lados, né? Sempre eu recomendo. O Johnny em breve deve trazer alguém para falar também sobre, claro, o lado mais árabe, né? do conflito. Acho que é super importante. E me coloco à disposição, claro, sempre que for preciso, tá aqui para falar sobre o conflito de Israel e Hamas, o conflito israelo-palestino, né? Que é muito mais do que isso, né? E obrigado mais uma vez por estar aqui. Suas redes sociais? É isso. As redes sociais, o meu Instagram é @FelipeGuier, G-I-E-R. Tudo junto? Tudo junto. Né? Tenho feito ali sempre uns stories, né, para retratar a situação, para falar. Né? Quero gravar mais, tentar até falar com pessoas que acabaram de passar por isso lá, brasileiros, né? Trazer um pouco o lado deles também sobre tudo isso. E que mais? Eu acho que o Facebook não, o Instagram é o que eu tenho usado mais. Eu tenho o Twitter também, né? Mas eu percebo que o Instagram é o que você está divulgando. Né? O Instagram é o que eu uso mais. Então acompanhe também, siga o Felipe. Obrigado, Felipe, de verdade. A gente queria trazer alguém, uma pessoa, né, um judeu aqui para passar a sua interpretação de como está sentindo tudo isso. Se inscreva no canal, nos ajude aqui, deixe seu like, com imagens do Michelangelo. E trazemos aqui esse podcast. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos pedir pela paz, que é a coisa mais importante para nós. Valeu, forte abraço.